E é o seguinte, a multiplicação de matrizes a gente utiliza quando a gente tem duas tabelas e a gente quer relacionar as informações dessas duas tabelas de algum modo em outra matriz, certo? Então, quando a gente quer relacionar essas duas tabelas em uma única tabela, aí a gente utiliza a multiplicação de matrizes, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, igual nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, vamos pensar no seguinte, ó. Você tem uma padaria, né? E essa padaria, ela tem alguns tipos de kits de salgados, né? E o kit 1 vem 15 empadas de frango, 15 de camarão, 10 de carne seca, e você tem aqui os kits, né? Então você tem a quantidade de sabores e os kits que tem cada uma. Então essa tabela aqui ela já te dá muita informação, né? Ela dá informação de que, por exemplo, todos os kits eles têm 40 empadas, né? Todos os kits têm 40, aqui tem 40, na verdade esse aqui tem 40, esse aqui tem 40 e esse último kit 4 aqui ele tem 50 empadas. Beleza. Se eu for analisar ainda mais a fundo, né, eu vou ver aqui que o preço de cada empada, né, o preço da empada de frango, o preço da empada de camarão e o preço da empada de carne seca e a quantidade de calorias que cada uma tem. Beleza, como é que eu faço para calcular o valor do kit de cada kit aqui, né? O valor de cada kit não vai depender do preço de cada empada, né? Então eu faria esse cálculo aqui. Beleza. Aí eu ainda faço, por exemplo, o preço do kit 1. O preço do kit 1 seria 15 vezes, né, a empada de frango, que é 2,50, 15 vezes a empada de camarão, que é 3,50, e 10 vezes a empada de carne seca, que é R$ 3, né? E esse seria o valor do kit, ou seja, R$ 120, certo? E se eu quiser calcular a quantidade de calorias do kit 1? É só fazer a mesma coisa. 85 vezes o 15, 80 vezes o 15, 70 vezes 10. Então eu acharia que o valor, a quantidade de calorias seria 3.175. Então veja bem, eu tenho duas informações agora, né, de cada kit. E se eu fizer a multiplicação dessa matriz com essa matriz aqui, eu vou chegar a esse resultado aqui. Ou seja, seria o preço de cada kit e a quantidade de calorias de cada kit com a multiplicação de matrizes. Você fala, Juan, mas na prática não preciso propriamente disso. Sim, não precisa. Só que quando você vai usar recursos computacionais, quando você vai usar medidas computacionais, né, o, o computador, ele entende, né, de uma maneira mais simplificada se você organizar isso em linhas e colunas. Por quê? Porque vai ter endereços, ele vai conseguir relacionar isso, né? Então, é muito utilizado aí em programa de base de dados, onde você tem aí organização de dados, enfim. Para esse exercício aqui que eu vou fazer alguns com vocês, ele pede assim, ó, eu tenho a matriz A e a matriz B. Alguém fez esse exercício 25 aqui? Ou seja, se eu tenho uma matriz A de 3 por 2 e uma matriz B de 2 por 5, qual vai ser a matriz resultante AB que vai me dar? Qual o tamanho, a ordem da matriz AB? Qual vai ser a ordem da matriz AB? Então vamos lá. Como mostrei na aula passada. Primeira coisa, o que eu olho? Eu olho esses dois números aqui, ó. Eu olho esses dois números, são iguais? São, então essas matrizes são multiplicáveis, certo? Então, ó, esses dois números são iguais, as matrizes são multiplicáveis. Qual vai ser a ordem da matriz? Os dois números de fora, né? Então, já que a ordem da matriz vai ser os dois números de fora, vai ser uma matriz 3 por
5. 4 e 4 é igual, então essa matriz vai ser uma matriz resultante 1 por 1, certo? Aqui, ó, 1 e 1 é igual, logo a matriz resultante também vai ser uma matriz 3 por 5. 3 e 2 não é igual, né? Logo, vai ter uma matriz resultante aqui? Não vai ter uma matriz resultante, ou seja, não existe essa multiplicação. E qual deve ser a matriz aqui, ó, para que dê esse resultado, ó, dessa ordem de matriz? Não tem que ser uma matriz aqui 4 por 5, né? Porque o número interno tem que ser igual e o de fora vai ter que dar a dimensão da matriz. E essa outra matriz aqui vai ter que ser uma matriz 3 por 2, não é isso? Por quê? Porque o número interno aqui tem que ser igual e o de fora vai dar o resultado da matriz. Beleza? Então esse é o exercício. Pessoal, mas você fazendo é fácil, né? Justamente, eu fazendo não é fácil. Então vocês têm que fazer o quê? Praticar com o exercício do livro aí. Para calcular a multiplicação, vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer 2 desses exercícios. Teve alguém que teve dúvida nesse exercício, gente? Teve alguém que teve dúvida? Então, beleza. Se não teve dúvida, só falaram aqui, ó, 4 dos propostos. Então, vamos lá, na questão 4 dos propostos. Se for algum conteúdo que eu ainda não abordei, aí a gente... Olha só. Ele fala assim, ó. É dado um quadrado de lado medindo uma unidade, numericamente conforme a matriz 4 por 4, tal que A e J é a distância entre os vértices de número I e J. Então, beleza, ele está falando a distância entre os vértices I e J. Né? Então, você tem aqui vértice 1, vértice 2, vértice 3 e vértice 4. Então, vamos ver qual seria a distância aí entre os vértices I e J. Primeiro, vamos começar aí pelo elemento A11. Né? Qual seria a distância entre o vértice? Qual seria a distância entre o vértice I e J, no caso, entre o vértice 1 e 1? A distância é 0, certo? Então, já que a distância é 0, eu já consigo aí eliminar boa parte das minhas alternativas, ou seja, essa aqui é errada e essa aqui é errada, né? Se eu só tenho essa e essa. Né? Beleza, e agora? A distância, eu sei que a distância entre o vértice 1 e 2 vai ser a mesma distância entre o vértice 2 e 1. Né? Então, eu estou falando que esses números aqui, ó, eles devem ser iguais. Esses extremos aqui, ó, aqui está igual. Aqui não está igual. Aqui está igual e aqui está igual. Ou seja, aqui está igual, a distância dos extremos está igual, a distância dos extremos está igual e a distância dos extremos está igual. Então, como aqui eu tenho essa diferença aqui que não deu igual, eu já tenho que minha resposta aqui é a letra B. Né? Por quê? Porque eu tenho aí igualdade entre as distâncias. É basicamente isso. Por quê? Eu sei que a distância entre o ponto, o vértice 1 e o vértice 2, vai ser a mesma distância entre o vértice 2 e o vértice 1. Certo? Então, A21 vai ser igual a A12. Beleza aí? Pediram 3 dessa mesma página. 3 está aqui, ó. Ele fala assim: Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner são matemáticos e constantemente se desafiam com exercícios. Com base na matriz D a seguir, que enumera cada elemento A e J, representado um número de desafios que I fez a J. Assinale respectivamente quem mais desafiou e quem mais foi desafiado. Então, I e J, ele está falando quem desafiou, né?
e fez a J. Então, I é linha, certo? I é linha e J é coluna. Beleza, então, ó, tá vendo que na diagonal aqui é 0? Por que aqui é 0? Porque ninguém desafiou a si mesmo. Então, significa que eu tenho aqui os desafiantes, que seriam Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner, né? Então, Anselmo, Eloy, Pedro e Wagner. Quem desafiou e quem foi desafiado, certo? Beleza, vamos lá. Quem mais desafiou, né? Quem mais desafiou foi, se a gente pegar aqui, foi aqui esse cara, né? Quem mais desafiou? Ele desafiou um total de quantas vezes? Na verdade, vamos somar, né, os elementos aqui. Olha só. Se eu somar aqui, vai dar 7 com 7, 14. Né? Anselmo desafiou 14 vezes. Se eu pegar aqui, ó, vai dar 11 vezes. Se eu pegar aqui, vai dar 11 vezes também. Porque na linha eu tenho quem desafiou. Se eu pegar aqui, vai dar 11 vezes também. Então, quem mais desafiou? Quem mais desafiou foi Anselmo. E quem mais foi desafiado? Então, tem que somar os elementos das colunas, né? Se eu somar os elementos das colunas aqui, eu vou ter 6 mais 3, 9, né? Vou ter aqui 12, 13. Vou ter aqui 10, 14. E vou ter por último ali 10, 11. Então, quem mais desafiou foi Anselmo. E quem mais foi desafiado foi Pedro. Certo? Olha só. Quem mais desafiou Anselmo e quem mais foi desafiado? Pedro. Beleza? Porque aqui foi quem desafiou, ou seja, Anselmo desafiou ele nenhuma vez, Anselmo desafiou Eloy 5 vezes, Anselmo desafiou Pedro 2 vezes. Então, qual foi o total de vezes que Anselmo desafiou? Anselmo desafiou 14 vezes, que seria a soma de toda a linha. Beleza? Muito bem, Marcelo. Mais alguma questão, gente? Vocês tiveram dúvida? Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu só vou explicar então a parte de matriz inversa. Vou deixar que vocês tentem resolver os exercícios de multiplicação e a gente tira dúvida nas próximas aulas, se já aparecer dúvida aí. O que é matriz inversa? A matriz inversa é que ele fala assim, ó, se eu pegar a matriz A e multiplicar com a inversa dela, eu vou ter uma matriz identidade. Então, toda vez que eu fizer a multiplicação da matriz A vezes a sua inversa, eu vou ter a matriz identidade. Mesma coisa fala que se eu tiver a matriz A vezes B e der igual a matriz B vezes A, significa também que eu vou ter a matriz identidade. Por exemplo, ele fala assim, ó, sobre a matriz A e B que são inversíveis, tá? Então ele fala, se eu calcular a transposta da transposta, vai ser a própria matriz, né? Se eu somar a matriz aqui e fazer a transposta, eu já tenho esses elementos. Depois eu tenho essa aqui, ó. Se eu calculei a inversa e fiz a inversa da inversa, eu vou ter a matriz original, certo? Ou seja, se eu calcular a inversa da matriz inversa, eu vou voltar para a matriz original. Se eu calcular a transposta, depois calcular a inversa, é a mesma coisa que eu calcular a inversa, depois calcular a transposta. Se eu fazer a multiplicação de duas matrizes e depois calcular a inversa, é a mesma coisa que eu fazer a inversa de cada uma e multiplicar essas matrizes. Se eu tiver um K que multiplica a matriz e calcular a sua inversa, vai ser a mesma coisa que eu tiro esse K, calculo a inversa da matriz e depois divido a toda a matriz por esse K. Então, são outras propriedades importantes. Então, ele pede assim, ó, determinar a matriz inversa
a inversa da matriz A, se existir. Então, beleza. Então, significa que eu vou ter uma matriz que, multiplicando essa aqui, eu vou ter a matriz identidade, certo? Então, eu tenho a matriz inversa aqui, A, B, C, D, que multiplicando eu vou ter a matriz identidade. Então, eu vou fazer essa multiplicação de matriz, né? Só para lembrar aqui, ó, multiplicação de matriz, linha com coluna, né? 1A, 2C, primeira posição. Depois, 2A, 3C, aqui nessa posição. Depois, 1B, 2D, aqui nessa posição. 2B, 3D, aqui nessa posição. Então, achei aí meu sistema, beleza? Quando eu acho meu sistema, eu tenho que igualar, certo? Essa posição vai ser igual a 1, essa posição vai ser igual a 0, essa posição igual a 1 e essa posição igual a 0. Fazendo esse sistema, né, eu vou ter aí que A mais 2C igual a 1 e 2A mais C igual a 0 e B mais 2D igual a 0 e 2B mais 3D igual a 1. Se eu resolver esse sistema aqui, eu não vou resolver esse sistema agora para vocês, o que eu vou ter? Vou achar que A vai ser menos 3, que B vai ser igual a 2, que C vai ser igual a 2 e que D é menos 1. Logo, a matriz inversa dessa matriz aqui vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa matriz aqui. Certo? Então, como é que eu faço, Juan, para calcular uma matriz inversa de uma maneira mais prática? Esse vai ser o exercício que vocês vão pesquisar. Aí na próxima aula a gente traz aí para vocês verem aí como calcular a inversa de uma matriz de maneira mais rápida. São 3 passos, gente. 3 passos rapidão a gente faz. Eu só quero ver aí se vocês vão conseguir encontrar de uma matriz 2×2, a inversa de uma matriz 2×2. Tá? Então, ó, já mostrei o primeiro método. Qual o primeiro método? Você tem a matriz A, né? Você tem a matriz A aqui. Você vai multiplicar com a matriz que você não conhece, que a gente vai chamar de A, B, C, D, e vai igualar a matriz identidade. Quando você fizer isso, você vai achar um sistema, vai resolver o sistema e vai achar os valores. Só que tem outro método bem mais rápido e eu quero que vocês descubram esse método e eu trago para vocês na próxima aula. Beleza? Teve mais alguma questão, gente? Só pediram a 4 e a 3. Vamos fazer um exercício de calcular a matriz inversa aqui, então. Questão 34. Ele fala assim: calcular a matriz inversa caso exista. Não é isso? Então é isso que a gente vai fazer. Na questão 34, gente, ele dá essa matriz aqui, ó. A gente está na página 48, tá bom? Questão 34. Ele dá a primeira matriz, matriz A, e a matriz A é a matriz 2, 1, 1 e 1. Para calcular a inversa dela, então eu vou fazer o seguinte. Essa matriz aqui vezes a matriz inversa vai ser igual à matriz identidade. Certo? Beleza, vou fazer essa multiplicação. Vocês já estão sabendo achar a multiplicação aí, gente? Me dá um feedback aí. Ou vocês querem que monte o quadrinho? Cri, 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 cri. Tá, então vamos lá. Linha com coluna, não é isso? Então vai ser 2 vezes A, 2A, mais C, né? Linha com coluna.
Beleza. Agora vamos para de baixo, linha com coluna. Então vai ficar A mais C. Linha com coluna. 2B mais D. Certo? Ó, linha com coluna. E agora linha com coluna. B mais D. Conseguiram acompanhar a multiplicação, gente? Olha só. 2 que multiplica A. Deixa eu fazer até aqui com um símbolozinho diferente. Então, 2 que multiplica A, né? E depois 1 que multiplica C. Certo? Então, 2 que multiplica A, 1 que multiplica C. Linha com coluna. Então, depois, 1 que multiplica A, 1 que multiplica C. Beleza? Mais alguém? Ó, esse que multiplica esse que multiplica esse. Então, com bolinha. Estrelinha com estrelinha, bolinha com bolinha. Beleza? Vamos lá. Aí a gente tem isso aqui, logo a gente tem um sistema, né? Que eu tenho aqui que 2A mais C igual a 1 e A mais C igual a 0. E eu tenho outro sistema de que 2B mais D igual a 0 e B mais D igual a 1. Então, o que eu posso falar nessa equação? Eu posso subtrair ambas as equações, certo? Se eu subtrair ambas as equações, eu vou achar aqui que A é igual a 1. Né? Subtraindo essa dessa equação. Se A é igual a 1, posso substituir aqui 1, eu vou achar que C vai ser menos 1. Certo? Se eu subtrair essas duas equações, eu vou achar que B vai ser igual a menos 1. E se B é menos 1, D é igual a 1. Conseguiram entender o sistema aqui? Olha, peguei essa equação, tirei, então fiquei 2A menos A dá A, C menos C dá 0, então A é igual a 1. Beleza, se A é igual a 1, substituir aqui, C vai ser menos 1. Nessa aqui, fiz a subtração também. Então, 2B menos B dá B, D menos D dá 0. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Então, B é igual a menos 1. Se B é igual a menos 1, substituo aqui, desculpa, D é 0, né? B é menos 1, substituo menos 1, D é 2. Certo? Ó, B menos 1 passa para cá somando, D é 2. Então, minha matriz inversa, ou seja, a minha A menos 1, minha matriz inversa, ficou sendo igual a B, C e D. Essa é a minha matriz inversa. Ficou claro aí, galera? Deu para entender? Então a gente precisa estar com um sistema aí, como calcular bem afiado. Tem mais algum exercício?
que vocês querem fazer, deu para entender a matriz inversa, deu para entender a multiplicação de matrizes, né, que a gente precisa de multiplicação de matrizes para calcular a inversa. Olha só, eu vou passar os passos para vocês calcularem a inversa de uma maneira mais fácil. Para calcular a matriz inversa de uma maneira mais fácil, vocês precisam entender o conceito de determinante. O conceito de determinante na matriz 2 por 2 é o seguinte. Vamos supor que eu tenha a matriz aqui A, B, C, D. Essa é a minha matriz. E eu quero calcular o determinante dela. O determinante é um número que relaciona todos os elementos da matriz. Então, determinante é um número que relaciona todos os elementos da matriz. Beleza, já que o determinante é o número que relaciona todos os elementos da matriz, eu vou ter aqui, para a matriz, a multiplicação da diagonal principal, né, e vou somar, no caso que não precisa somar, menos, então vou colocar aqui a diagonal principal, e vou ter aqui a multiplicação da diagonal secundária. E o determinante, ele vai ser a diferença da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, isso aqui que é o determinante. Beleza. Se o determinante é a diferença da minha diagonal principal e a minha diagonal secundária, a gente tem uma coisinha muito importante. Se o determinante... A gente vai falar de determinante no próximo livro. Se o determinante for igual a zero, a matriz ela não é invertível. A matriz não é inversível. Então, se o determinante for igual a zero, a matriz ela não é inversível. Então, se a matriz não é inversível, né, eu tenho aí uma propriedade importante, porque ele pede naquela questão assim, ó, até mostrar para vocês. Ele pede aqui, ó, determine caso exista a inversa das matrizes seguintes. Então, ele determine caso exista, né? Então, significa que pode não existir matriz inversa. E como é que eu sei? Eu calculo o determinante. Se for igual a zero, ele não é inversível. Né? Beleza. E como é que eu faço? Então, quais são os passos? Então, vou apresentar alguns passos para vocês. E o passo 1 é calcular o determinante. Se for possível calcular, ou seja, se o determinante for diferente de zero, a gente vai para o passo 2. E qual é o passo 2? O passo 2 é trocar
os elementos da diagonal principal. Trocar de lugar os elementos da diagonal principal. Terceiro passo. Inverter o sinal da diagonal secundária. Quarto passo. Dividir todos os elementos da matriz. Dividir a matriz pelo determinante. Então, numericamente, se eu tiver uma matriz aqui A, B, C, D, e eu quiser calcular a sua inversa, essa é a matriz A, e eu quiser calcular a sua inversa, uma matriz quadrada de ordem 2, tá, gente? Muito importante lembrar disso aqui. A sua inversa vai ser D e A menos C menos B, todo mundo dividido pelo determinante da matriz A. Então é isso aí que a gente tem. Então, Juan, você pode fazer aqui o sistema, se preferir, faz essa multiplicação aqui e acha a matriz, ou você pode fazer esses 4 passos e achar o determinante da matriz. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pegar essa matriz aqui, ó. Vou calcular o determinante dela. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1 menos 1. Então o determinante dela é igual a 1. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a diagonal principal. Então, inverter a diagonal principal vai ficar 1 e 2. Vou trocar o sinal da diagonal secundária. Menos 1 e menos 1. Vou dividir por 1 todo mundo, então a matriz inversa ficou isso aqui, A menos 1. Vamos fazer outro exemplo? O exemplo lá que a gente deu do livro. Vamos ver se dá certo? Esse aqui, ó. Essa matriz aqui. Né? Vamos ver se a gente consegue. Se eu tenho aqui essa matriz, vamos calcular o determinante. O determinante vai ser a multiplicação desses dois. 1 vezes 3, né, que vai dar 3. Vai dar 3. Menos a multiplicação desses dois, que vai dar 4. Então, menos 4. Então, o determinante dessa matriz deu menos 1. Beleza. Então, se é menos 1, tem aí inversível, certo? Só não pode dar 0. Beleza, o que eu vou fazer? Vou inverter esses aqui. Então, vai ficar a matriz 3. Vou trocar o sinal desses aqui. Menos 2. Na linha de baixo, vai ficar menos 2. E aqui embaixo vai ficar 1. Né? E agora eu vou dividir todo mundo pelo determinante. Então, dividido por menos 1. Todos os elementos. Se eu vou dividir todo mundo por menos 1, significa que eu vou trocar o sinal de todo mundo. Logo, minha matriz vai ficar menos 3, 2, 2 e menos 1.
Então é isso aí, ó. Menos 3, 2, 2 e menos 1. Olha a minha matriz, olha o meu resultado, depois de fazer todas as contas. Qual é mais fácil, gente? Eu calcular todo esse sistema ou eu fazer dessa maneira aqui, né? Fazendo através dos passos é muito mais fácil. Né? Pelo menos para mim, quem quiser fazer o sistema pode ficar à vontade. Beleza? A gente tem uma questão. Se eu tiver uma matriz 3x3, tem uma matriz 3x3, igual está aqui nessa questão letra D. Como é que eu faço a matriz 3x3, gente? Vai ter que fazer a mesma multiplicação aqui. Você vai ter 3 sistemas aí de 3 variáveis, o que vai te dar um trabalhinho na hora de resolver, tá? Então, é como se eu tenho o trabalho dobrado. Juan, posso fazer usando esses 4 passos? Não, porque eu não ensinei como é que calcula determinante aí de 3x3 e é um pouquinho mais avançado essa para achar o determinante aí da matriz 3x3. A gente vai ver logo mais para frente, tá? Alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje, sobre a matriz inversa, alguma multiplicação de matrizes? Algo? Mandar essa foto depois? Posso sim. Querem tirar print aí? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tirar a foto aí, pode tirar, gente. Tirar print aí. Beleza? Então, galera, quero saber se vocês têm mais alguma coisa aí de dúvidas, mais alguma coisa de matrizes aí. Então, já que não tem dúvida, eu só recomendo que faça exercícios, tá? A gente já passei exercício da sessão Enem para vocês fazerem, tirarem dúvidas. A gente vai entrar agora no conteúdo de geometria espacial. Tá? O conteúdo de geometria espacial é muito importante para o Enem. E é assim, vocês vão perceber que o conteúdo de geometria espacial ele vai depender muito do que a gente viu aqui, de áreas, o que a gente viu de círculo, o que a gente viu de tudo aí da parte de geometria plana, tá? É muito importante a gente relembrar os conceitos aí para a gente não ter dificuldades aí nessa parte aí agora para frente. Mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, alguma pergunta? Tranquilos? Então, beleza, gente. Eu recomendo aí que vocês façam os exercícios da sessão Enem, tá? De 1 a 3, para a gente tirar dúvidas. A gente tá dúvidas na próxima aula, tá? Que vocês resolvam os exercícios. Vou encerrar a nossa aula, porque não tem por que eu ficar aqui. Então, um beijão para vocês. Até a aula de amanhã. E amanhã a gente começa com geometria espacial, tá? Frente C. Falou!